Senhor Jesus. O irmão Pedro ia falar algo ainda da mensagem 35, na semana passada, né? Na mensagem passada, mas não deu tempo. Louvado seja Deus. E ele passou para essa mensagem aqui. Então a gente vai tentar aqui ver se tem tempo para passar ela na íntegra. Em relação a Abraão, né? Nós vimos muitos capítulos falando de Abraão. E agora, né, essa bênção de Abraão chega a quem? A Isaac, seu filho. Então, Isaac era aquele a quem Deus considera como filho da promessa. Embora Ismael fosse filho de Abraão, ele era filho da escrava e não da livre. Então, o Senhor considera Isaac, certo? O herdeiro da promessa. Que promessa? A promessa de Abraão. Passou para o seu primogênito, que era, aliás, não era o primeiro, né? Mas era quem Deus considerava, que era Isaac. E aí Isaac, irmãos, vamos perceber na mensagem que Isaac não teve tantas experiências assim com o Senhor. Por um lado, ele teve uma experiência que ele quase morre, né? Mas foi uma experiência de Abraão, na verdade. Isaac ia entrar na história, como entrou, mas não ia ser marcante como foi a história de Abraão. Então, assim, Isaac casou-se, né, com Rebeca. Abraão mandou buscar uma serva lá, do seu povo, que era filha de quem? Quem era? A irmã de Labão, Rebeca. E casou-se com Isaac, certo? E aí, irmãos, quando Isaac vai começar a falar da história dele, a palavra fala que ele saiu para uma terra, ele ficou em Gerar, certo? E ali, certo? Fala que semeou Isaac naquela terra, certo? E recolheu 100 por 1. Não fala que ele era um bom cuidador da terra. Talvez ele tivesse conhecimento naquela época, todos plantavam, né? Mas fala que ele recolheu a 100 por 1. Ou seja, se ele plantasse, irmãos, um saco, ele colheu 100 sacos. Mas fala, porque o Senhor o abençoara. Amém? Então, ele frutificou por causa da bênção do Senhor. Irmãos, nós também só podemos frutificar por causa da bênção do Senhor. Paulo fala assim, né, lá em Coríntios, Paulo plantou, Apolo regou. Mas o crescimento vem de Deus. Amém? O crescimento vem de quem? De Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma. Mas é Deus, amém? Quem dá o crescimento. Mas Deus, para frutificar, Deus conta conosco, irmãos. Porque tem que ter aquele que planta e aquele que rega. Amém? Senhor Jesus. Então, assim, né, quando nós nos propomos a fazer a vontade do Senhor, nós prosperamos. E só podemos fazer sua vontade, irmãos, depois que ouvimos o Senhor falar, a sua palavra. Né? Porque se você vê assim na Bíblia, de N vezes aqui, que não se pode fazer nada que o Senhor não tenha determinado. Né? Primeiro ouvimos o quê? O seu falar. Amém? E aí fazemos segundo a sua vontade. Então, santos, Isaac estava em Gerar. Então o Senhor apareceu para ele, confirmou a sua promessa, amém? Confirmou, e ali ele pôde frutificar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus quer aparecer para nós, amém? Quer falar para nós, para que possamos frutificar. Senhor Jesus. Então, irmãos, a questão de prosperar, de frutificar, claro, quando você fala de bênção, nós temos bênçãos espirituais, mas as bênçãos do Senhor, irmãos, refletem aonde? Nas pessoas, certo? Quando o Senhor fala de frutificar, é para trazer pessoas para onde? Para a igreja, para edificar junto conosco. Então, esse frutificar, João fala assim, eu vos abençoei e vos designei, amém? Para dar frutos. Então, nós fomos designados para quê? Para dar frutos. Essa é a nossa missão, irmãos. Senhor Jesus. E isso já ocorria, sabe como? De que maneira nós podemos frutificar? Para que uma árvore dê fruto, ela precisa de algumas coisas, não é isso? Claro, precisa da terra, da semente, precisa ser regada, amém? E
Principalmente, irmãos, água. Sem água, o fruto não permanece. Sem água, o fruto não vinga. Pode plantar ali, etc., mas sem água não dá para frutificar, não dá. E na Bíblia, irmãos, a água parada, ela é morte. Mas a água fluindo, amém? A água corrente, nascente, ela é vida. E essa vida está no Espírito, irmãos. O Senhor falou assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Ó, quem tem sede, vem a mim e beba. E ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então, o Espírito nos traz a água, amém? A água da vida. E dessa maneira, nós podemos frutificar. Se você for ler assim, Atos, né? O livro dos Atos, lá depois de João, ele fala que os discípulos, número 1, havia ali 120 discípulos, mais ou menos, discípulos. Apóstolos eram 11, depois entrou Matias, 12, certo? Mas assim, eles não eram pessoas, irmãos, sabe assim, todos eles letrados e estudados. O líder naquela época ali, né, era Pedro, e Pedro era um pescador. Aí que tipo de instrução tem um pescador? Que tipo de graduação tem esse homem? Só quando esse homem fala, irmãos, em Atos 2, né, ele fala das experiências que ele teve com o Senhor e falando que o Senhor tinha falado para eles, olha, eles vão lá e preguem, certo? Preguem, certo? E quando Pedro fala, certo? Depois que ele termina de falar, os irmãos se comovem e falam, irmãos, o que faremos nós? Aí ele fala, se arrependam e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. E naquele dia, 3.000 convertidos. Naquele dia, então, uma igreja que começa, irmãos, com, né? É grande, irmãos. 3.000 pessoas. E sabe que a palavra fala, não foi de acordo com a sua capacidade, com a sua eloquência, ele simplesmente falou a palavra do Senhor, amém? A palavra profética, amém? A palavra profética, irmãos, não é a palavra que vem do profeta, é a que vem de Deus, amém? E o profeta fala. Aí ali, irmãos, fala que os discípulos continuavam unânimes, amém? Unânimes, eles eram no templo, que não tem local ainda, né? Nas orações, no ensinamento dos apóstolos, amém? No ensinamento dos apóstolos, continuavam na palavra profética. E dia a dia, olha, não é de mês em mês, de ano em ano, dia a dia, o Senhor, amém? Acrescentava, amém? Era o Senhor que acrescentava, amém? Os que iam sendo salvos. Essa é a bênção da frutificação, irmãos. Senhor Jesus, não Deus quer nos levar a esse princípio lá, entendeu? De dia a dia, ter pessoas novas na reunião, convidados, se batizando, se convertendo, mas Ele conta conosco. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então é importante, irmãos, ouvir o falar profético, é importante ouvir a sua palavra, mas também é importante praticar a palavra. Amém? Os irmãos já falam que está com uns 15 dias sobre Tiago, né? Que para não sermos apenas bons ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. E a palavra de Deus para nós hoje, irmãos, a gente tem que perceber o seguinte. O Senhor nos fala sobre poços, né? Ou poços, no caso assim, que o povo cavava e esses poços davam muita confusão, por quê? Porque água, irmãos. Né? Que terra não precisa de água? Então, assim, se eu cavei um poço e tenho água ali, certo? A minha terra vai produzir. É isso? Porque a água do poço, certo? É para manutenção da vida. Não é isso? Sem água é complicado. Então, o povo cavava um poço, certo? Está ali o poço. Aí lá os filisteus, né? Do rei Abimeleque, e diziam, não, o poço é nosso. E aí brigavam, certo? Mas aí, irmãos, eles não contendiam. Havia contenda, se separava, cavou outro poço.
mais água. E aí, não, esse poço também é nosso. Mais uma vez contenda. Então, vamos cavar outro poço. Amém? Aí, sobre esse terceiro poço, não houve contenda. Amém? Amém? E havia água, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos o poço, é o que nos dá água. E a água é o Espírito. Então, tudo aquilo que nós podemos ganhar do Espírito, receber do Espírito, vem do poço. O poço não é o mais importante, é o que está no poço, irmãos, que é a água. Mas aí você diz assim, isso ocorre, o que é que tem a ver essa história conosco? Número 1, irmãos, quando nós gritamos, brota, né? Brota o poço, eu tenho que saber de onde vem isso aqui. Porque o grito de guerra está dentro da palavra. Amém? Então, veja só. Tudo que nos dá o Espírito, que nos dá vida, está no poço. É a água. Aí eu pergunto a você, vamos ver quais são os poços de hoje em dia? Você pode dizer quais são os poços? Eu vou dizer alguns de vocês. Expolívio. Amém? Expolívio. Os livros. Amém? O Jornal Hora da Vida. Grito de guerra. Imersão. As saídas. TCI. Tudo isso é poço, irmãos. Amém? Mas nós temos que cavar, irmãos. Cavar não quer dizer que vai ter água. Tem que cavar até achar água. Porque debaixo da terra, um dia vai ter água. Não sei se vai ter logo. Mas enquanto não tiver, continuamos cavando. Você vê assim que acharam um poço ali, aí. Sobre esse poço não houve contenda. Louvado seja o Senhor. Não houve contenda. Mas os servos de Isaac, eles não pararam, foram buscar outro poço. Você entendeu? Não é uma coisa que eles estavam assim apegados a uma coisa só, eles estavam cavando o tempo todo, irmãos. A irmã está aqui, irmã, a Lady, para dar o testemunho dela. Quando faltou água no prédio dela, os irmãos lembram que, eita, faltou água. Aí, por quê? Porque a água é essencial, né? Aí os inquilinos reclamaram, e faltou água, e agora. Então, assim, o esposo dela, o esposão, chamou uma empresa para cavar um poço. Vou contar outra coisa que é parecida, né? O Rony sabe. O nosso amado irmão Pedro Henrique, né, que os irmãos, alguns conhecem, comprou um terreno, certo? E queria criar, sei lá, carneiro, bode, ou porco, e uma série de coisas lá. Só que para isso precisava de quê? Água. E ele, né, para cavar, custa caro, viu, irmãos? Cavar é uma coisa que é caro. Chamou uma empresa. E ele pagou, não lembro quantos mil reais foi, para cavar 60 metros. Fez o teste lá e aqui tem água. Aí cavou 60 metros e não deu água. Lembra, Rony? Ele falou, eles não têm mais dinheiro, vou parar. Aí o dono da empresa disse, vamos cavar mais 2 metros só para ver? Quem sabe, né? Cavou 2 metros e tinha água. Amém? Santos, enquanto não der água, nós estamos cavando. Cavando, buscando o Senhor, servindo o Senhor, né, praticando todas as ferramentas para quê? Para que a água flua. E quando a água fluir, irmão, ela mantém a vida e nos traz a bênção, e essa bênção é frutificar. Senhor Jesus. Então, irmãos, hoje, ainda há os filisteus, os filhos de Abimeleque. Só que alguns deles estão pertinho de nós, irmãos. São aqueles irmãos que, sabe, nem cavam o poço e ainda querem entulhar o nosso. Para quê? Para que de guerra? Né? Para que imersão? Daqui a dia, para que reunir se tem online? Não é isso? São aqueles que querem, irmãos, eu não quero criticar A e B, C, mas quanto a nós, amém? Cabe a nós cavar o poço até que a água flua, irmãos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E essa água, irmãos, é a palavra profética. Amém? Essa água é a palavra. E a palavra nos dá vida. Ó Senhor Jesus. Em Salmos 42, que os irmãos aí abrissem, nós já conhecemos, né? Só que tem uma parte lá que eu achei interessante, que às vezes a gente lê e para no meio do versículo, né? Salmos 42. Ó Senhor Jesus. Pode invocar, irmãos.
Já está liberado já. Senhor Jesus. A minha alma suspira, amém? Ó Senhor Jesus. Né? Então a costa busca a água para quê? Para viver. Irmãos, buscamos o Espírito também para ter vida. Ó Senhor Jesus. A minha alma, amém? Tem sede de Deus, amém? De Deus vivo. Não de Deus teórico, mas de Deus vivo. Agora veja a contação. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É uma pergunta, irmãos. A sua alma tem sede de Deus, certo? Mas você só bebe, né? Se for, quando irei? Quando você irá? Amém? Quando você irá diante da face de Deus? Porque, irmãos, só bebe quem tem sede. Os poços foram cavados, estão fluindo água, mas eu preciso ter sede. E eu preciso ir e estar diante de quê? Da face de Deus. Senhor Jesus. Quanto à palavra, irmãos, o Senhor falou para os fariseus o seguinte: vocês examinam as Escrituras porque julgam, acham, dizem que nelas está a vida eterna. E elas mesmas testificam de mim, o Senhor falou. Ou seja, não há nada de errado em você estudar, é até bom estudar a palavra. O conhecimento, irmãos, ele não é de todo inútil, é importante também. Mas, ele falou, mas não querem vir a mim, amém? Para ter vida. Então, pode examinar, examine, mas vá diante do Senhor. Vá perante a face do Senhor, para receber o que é a sua vida, irmãos. Então, nós não buscamos a água parada, né? Nós buscamos a água que flui, amém? A água corrente, a água nascente, que são as águas vivas. Essa água, irmãos, que é o Espírito, que é a palavra que nós estamos buscando, amém? Senhor Jesus. Gênesis 26. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos ler aqui alguns versículos. Gênesis 26, Senhor Jesus, versículo. Ó Senhor Jesus. Só vou ler alguns versículos. 22. Ó, só uma coisa, tá? Partindo dali, cavou ainda outro poço. Ele já era o terceiro, né? E como por isso não contenderam, ou seja, não houve confusão por causa desse poço aqui, certo? Gênesis 26, 22. Chamou-lhe Reobote e disse, porque agora, amém, nos deu o lugar o Senhor e prosperaremos na terra, amém? Hoje nós temos o rio da água da vida, irmãos. Então o Senhor quer alargar as nossas terras. Eu estou falando de pessoas. O Senhor quer nos tirar da esterilidade e nos fazer frutíferos, nos fazer férteis. Amém? Senhor Jesus. Então aqui fala assim, ó, certo? Outra, aí vem aqui o tal de Abimeleque, né? E ele reconhece que Isaac está muito forte. Era um povo forte. E reconheceu que ele era o abençoado do Senhor. Então vá para longe de mim, que eu não quero confusão com você. Se afaste de mim. Aí Isaac, tudo bem. Deu um banquete para selar a aliança. Vamos comer, porque Isaac, irmãos, nessa mensagem, vamos ver, Isaac gostava de comer. Né? Era como todo crente, que não bebe, mas come bem. Então Isaac, vamos dar um banquete. Aí deu um banquete. Depois do banquete, olha, tinha um poço lá, em Rehobote, né? Tinha um poço já. Mas eles não se contentaram. Foram cavar outro poço.
Você pode estar contando com as reuniões, que são só um poço. Mas, irmãos, tem muitos poços que nós podemos e devemos cavar. Amém? As reuniões são maravilhosas. Mas se você sentar aqui, reunir e for para casa, irmãos, já era. E a imersão? A imersão. Nós fazemos imersão todo sábado, não é isso, irmãos? Não é? E segunda, terça, quarta, quinta e sexta de sábado. E domingo. E o grito de guerra. Grito de guerra. Eu já fiz até sozinho. Nem tem quem repita. Mas você pode fazer, amém? Amém? Pode fazer, amém? É outro poço. Quando o jovem sai, bota aí a imersão, irmãos. A imersão. Não sei se é imersão. Não, é o hino, aquele novo. O hino novo que fala. Vem cá, vem cá. Sim, Samuel. Vem também aqui, Anderson. Aqui, Anderson, por favor. Vem também, Jurandir. Fica aí do lado dele. Aí do lado dele. Pronto, amém. Aquele primeiro hino, irmãos. Fica aí, tá? Até dá o exemplo, tá? Ó Senhor Jesus. Amém? Nós temos aqui Ajuda Israel. Quem é ele? Ele é o quê? A tropa. Aqui tem a tropa. Aqui tem um capitão. Falta um aqui no meio. Tem um intendente. Então aqui nós temos o TCI. Amém? Amém? TCI é um posto. Amém? TCI. Olha como fala aqui, irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Aí, ó. TCI. Ousadas tropas. Capitães. Ombro, olha aqui, ó. Ombro a ombro, amém? Ombro a ombro, unidos a guerrear. Pode sentar, irmão, é só para dar um exemplo só. Aleluia! Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, dentro do Senhor. A gente libera a palavra porque o Senhor é misericordioso, né? Mas às vezes a palavra nos envergonha. Porque quando tem casa de adolescente, que eu sei que eu vejo as fotos, é só foto, né? Os jovens saem. E para esses jovens, não estou falando de que eles têm mérito, não, mérito é do Senhor, tá? Mas não há complicação. O Pedro, nessa mensagem, fala, irmãos, se você tem vergonha, saia com eles. Amém? Saia ombro a ombro. Amém? Então não use a sua maturidade, né, para mostrar na igreja que você não use a maturidade para frutificar, irmãos. Né? Olha só, tropas, capitãs, valentes, né? E aposentados, é assim? É assim, irmãos? Os que já deram tudo. Irmãos, se o Senhor já deu tudo, e o Pedro, que tem quase 80, mais de 70, né? Mais. Então, irmãos, Deus também conta com cada um de nós, irmãos. Louvado seja o Senhor, todos nós somos úteis, mas vamos usar as ferramentas que são os Deus, irmãos. Porque o Espírito é o que vai pregar o Evangelho. Quem convence é você? Quem convence é o Espírito. E o Espírito está onde? Está na palavra. Na palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, o caminho é não desistir. Fez o banquete, depois do banquete, olha lá, versículo 31, Gênesis 26, 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Vamos fazer aqui um pacto, né? Isaac os despediu e eles se foram em paz, né? Tem hora que eles cansam, viu? Aí vão em paz, amém? Ó Senhor, nesse mesmo dia, eles estavam cavando, só cavando e nada, cavando e nada. Mas nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e dando notícia do poço que tinham cavado, lhes disse, achamos água. Amém? Está desânimo do filho, né? Achamos água. Tá bom. Não, irmãos. A água é sinônimo de que ali a vida iria frutificar. Achamos água e ao poço chamou Seba. Por isso é Berseba até o dia de hoje o nome daquela cidade. Então, assim, eles não ficavam contentes com uma coisa, mas continuavam cavando, continuavam
buscando. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse rapaz aqui, Abimeleque, percebeu que o Isaac era o abençoado do Senhor. Então, hoje, amém? Nós somos, amém? Nós somos os abençoados do Senhor. Amém? Diga assim, eu sou o abençoado do Senhor. E o abençoado tem que frutificar, irmãos. O abençoado tem que fazer o quê? Fruto. Amém? E aí, ele percebia que o reino dele, irmãos, o reino de Isaac não era dessa terra. Ele representava outro reino que é superior ao dele. Veja, então, irmãos, hoje, amém? Nós não nos metemos, não deveríamos nos meter em política, em passeata, manifestação e nem abaixo assinado. Sabe por quê? Porque o nosso reino não é dessa terra. Amém? Nós temos um reino que é celestial. E é por esse reino que queremos e devemos lutar. Amém? Deixe eu lutar pela terra que um dia vai acabar. Vai acabar, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas aí Isaac, ali na sua vida, foi levando a vida como queria, comendo muito, certo? E o capítulo 27, olha como é que começa. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueceram, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou. Veja, Isaac ficou velho. Irmãos, isso é uma coisa natural da vida humana, né? Não adianta fazer plástica, tomar monjara, não adianta, vai, é um processo natural, irmãos. A velhice vem, não é isso? Você é criança, você é jovem, tem vigor, mas vai chegando a velhice, a idade, e aí começa a tomar remédio, não é isso? E é pressão, e é uma coisa, e é joelho, e é, né? Os jovens não sabem o que é isso não, irmãos. Mas eu comecei a experimentar essas coisas já. Entendeu? Porque quando você é jovem, tudo é bom, mas a velhice vem, é algo natural. Tomara que venha para nós também, entre aspas, viu? Porque o Senhor está voltando. Alguns aqui não vão chegar a ser velho não, viu? Porque Deus está voltando, amém? Jesus está voltando, é Jesus. Senhor Jesus. Então, santos, mas espiritualmente não é assim. Amém? Elivaldo tem 65 anos, certo? Quando eu vejo Elivaldo aqui na reunião, irmãos, às vezes dá raiva dele. Estou brincando. Levanta aí um pouquinho, levanta aí. Uma perninha. Pode sentar. Não dá raiva? Então, irmãos, espiritualmente tem que ser assim, amém? E eu não posso... A vida interior, irmãos, o homem interior se renova dia em dia. E que nos faz renovação é a água da palavra. É o fluir da vida. Quando a vida flui, eu sou novo. Ó Senhor Jesus. Então, dessa maneira, irmãos, nós não podemos... Porque você começa a envelhecer, primeira coisa, você perde a visão. Primeira coisa, só quero, por favor, pega aqui o meu óculos. Tá aí dentro. Porque quando eu era novinho, sabe, irmão? Novinho, assim, meus 20 anos, eu dava mensagem, estava tudo certo. A Bíblia aqui, pequenininha, sinopse. Hoje em dia, irmãos, é Bíblia tamanho gigante. A letra aqui, ó, tem aqui, letra gigante. A minha sinopse tem que ser assim, ó. Se não fosse cores, eu me perco. Porque hoje eu preciso de quê? Entendeu? Então, santos, quando você envelhece, primeira coisa, você perde a visão. Está velho, aí não vê nada. Os irmãos estão pulando. Por quê? Sei não. Vai perder nenhum perdido. Uma irmã nossa, que hoje não se anda conosco mais,
Diz que convidaram para uma reunião que viu um chinês em Palmeiras da reunião. Então, o mais importante para ela era ver o chinês. A palavra, tanto faz, eu quero ver o chinês. Aí veio irmão Dong e outro irmão. E os irmãos começaram a ver assim, ó. Foi duas moças, né? Oh, Senhor Jesus. Não tinha nenhum. Não tem não ainda, né? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E teve uma época, irmãos, não se apega a isso não, tá? Que tinha um certo, eu não sei se é tique que chama, uma maniazinha, como é? Hã? Oh, Senhor Jesus. Era assim, sério. Lembram? Os mais velhos, entre aspas, lembram? Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí perguntou assim a outra, mulher, o que é que a gente faz? Aí falou, vamos também, bora. Senhor Jesus. Amém? Mas o Espírito entrou, amém? Influiu e uma delas se converteu, irmãos. Então, irmãos santos, entenderam? Assim, né? Nós precisamos renovar-nos dia após dia. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia, amém? Sempre novo. Mas Isaac que ficou velho. Senhor Jesus. Então, quando nós somos velhos, irmãos, não só perdemos a visão, como até podemos ter um bloqueio na obra do Senhor. Então, é muito mais sério, não é só você ficar velho, é você bloquear e barrar o Espírito por causa da sua velhice. Não é isso? Senhor Jesus, que o Senhor nos guarde sempre novos, frescos, não é isso? Diante do Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, Pedro falou que essa frase porque é interessante. Ele falou assim, irmãos, nós não somos museus. Amém? Diga assim, eu não sou museu. Eu não sou museu. Diga assim, eu não sou museu. Nós não somos museu. Amém? Museu é o que guarda coisa velha, amém? Tradição antiga. Nós não somos museus, irmãos. Temos que estar sempre novos. Ó Senhor Jesus. Mas havia Isaac, tá? Aí eu vou adiantar por causa do tempo também, amém? Senhor Jesus. Olha só. Isaac chamou Esaú. Porque Esaú, né, era caçador. E ele pede Esaú. Vou só ler, tá, irmão? Depois vamos para ler capítulo 27. Vai caçar e traga uma caça bem, né? Cozinhe, prepare, bem saborosa. Antes que eu morra. E vá, certo? E eu te abençoo. E depois disso, depois de comer, eu vou te abençoar. Veja a questão dele. Você está percebendo? Não estou citando, não. De quem vinha aquela fome de Esaú, da sopa de lentilhas? Vinha do pai. Traga, que eu vou comer, e morreu. Aí antes eu vou te abençoar. Vai caçar e faça isso. Certo? Certo. Ele tinha já perdido o quê? A primogenitura. Tinha perdido. Rebeca ouviu isso aí. Só que Rebeca, quando engravidou, né? Os meninos brigavam no seu ventre. E ela falou, Senhor, né? Constou o Senhor, é melhor morrer do que estar nessa. Porque se quem tem filho sabe, né? Um já é complicado de dois, brigando indo por cima. Aí ela fala assim, é melhor morrer, para estar assim. Aí o Senhor fala com ela, olha, no seu ventre tem duas nações. Só que o mais velho, você virá, Deus é onisciente, tá? Deus, irmão, nos dá a escolha, nos dá o livre-arbítrio, mas é onisciente. Então, assim, o mais velho vai servir a... Rebeca sabia disso. Vocês acham, irmãos, sinceramente, que ela guardou o segredo? Não vou dizer a ninguém, não. Acham? Não tem isso aqui, mas eu creio que ela deve ter falado para Isaac. Ó, Isaac, Deus falou comigo e me disse que o mais velho vai servir ao mais moço. A palavra fala o seguinte, que Isaac amava a Esaú.
mas Rebeca amava a Jacó. Então, cada um que amava assim a sua preferência, mas Rebeca, ela tinha consciência do propósito de Deus. A bênção está com esse menino aqui. Entendeu? Então ela falou, olha, Esaú quer comer. Ele media, irmãos, né? Muitas vezes ocorre conosco também isso aqui. Começar a avaliar e medir as pessoas pelo que elas podem nos oferecer. Isso é péssimo, irmãos. É sinal de imaturidade e velhice espiritual. Aí, Rebeca disse, olha, faz o seguinte. Vai no rebanho, pega um carneiro, certo? E vamos fazer uma comida bem topada para seu pai. Aí tu vai lá, vai te abençoar. Aí Jacó disse, mãe, Isaac é peludo e eu sou liso. Não tem nem pelo aqui, certo? Eu vou acabar sendo amaldiçoado pelo meu pai. Vou fazer essa brincadeira. Olha o que ela fala. Caia sobre mim a maldição. Entendeu? Tomou a frente ali. Não, faça, obedeça. Irmãos, sabe de quem Jacó aprendeu a astúcia? Foi de Rebeca. Foi dela. Entendeu? Faça isso. Agora, pense bem. Eu estava pensando. Isaac foi caçar para fazer o cozinhado. Tinha um rebanho ali pertinho dele. Qual era o dele? Agora vou negociar. Jacó, quer quanto? Toma aí, tome. Vou pegar aqui Mas não, foi caçar, longe. Fizeram o cozinhado, levaram para Isaac. Isaac estava cego, de carteirinha, porque não viu nada. Vem cá, meu filho. Aí chegou lá, eu estou aqui, pai. Quem é você? Ó, quem é você? Você é Esaú? Aí ele disse, sou. Aí ele falou, a voz é de Jacó. Mas o pelo, né? Montou um pelo ali de carneiro, não sei o quê, mas é Esaú, porque é peludo. O cheiro é de Jacó. Entendeu? Aí comeu, se fartou, estava satisfeito. Aí, irmãos, tome bênção. Bênção, bênção, bênção. Só bênção. Ó Senhor Jesus. Deus também quer nos abençoar, irmãos. Mas para isso tem que estar novo também. Porque o velho abençoa até quem não quer. Aí, foi tão abençoado com tudo, depois ele saiu. Aí chegou quem? Esaú, da caça. Olha, pai, já trouxe a comida. Meu filho, eu estou satisfeito. Já comi. Quem estava aqui? Aí Esaú disse, Jacó. Me abençoa aí, pai. Ele disse, agora já era. Já abençoei Jacó. Agora já era. Aí ele fala o quê? Chorou. Pai, não tem nem uma bençãozinha para mim. Você vai servir a ele, viu? E todos os seus irmãos vão servir a ele também. Aí ele disse, vou fazer o quê? Quando o pai morrer, depois do luto, eu vou matar Jacó. Aí vem Rebeca. Olha, vá para a casa de meu irmão Labão e fique lá até passar a raiva de Isaac. Sabe quantos anos passou a raiva de Isaac, irmãos? 20 anos. 20 anos. E lá Jacó, isso é outra mensagem, né? Já vou sair da mensagem original. Então, assim, irmãos, havia em Isaac o quê? Uma certa falta de maturidade. Porque a velhice chegou até ele. Senhor Jesus. Então, a pessoa que é totalmente sem discernimento, abençoou quem não devia, entre aspas, mas tudo isso, irmãos, está debaixo, porque assim, olhando aos olhos humanos, Jacó, suplantador. Suplantador é o que toma o lugar de outro, de maneira indevida, ou era tipo assim, enganador. Jacó fez com Esaú, não fez? Na sopa ali? Fez.
Isaac agora incentivou ele para fazer de novo. Mas, irmãos, tudo isso, aos olhos humanos, que Amém. amar o que Deus ama, almejar o que Deus almeja. Senhor, então assim, mesmo com meios não tão lícitos, eles estavam buscando o quê? A bênção do Senhor. O que ganhava o primogênito? Ganhava basicamente metade do que era do pai, ou pelo menos a maior parte. E fora isso, tinha a bênção de Deus. Eu não creio que Abraão não tenha passado isso para Isaac, passou sim, Deus veio confirmar, e depois Deus, Isaac deve ter passado isso aos seus filhos, porque, irmãos, o primogênito para Israel era muito importante, todos eles, o primogênito até do animal, era consagrado ao Senhor. Então, veja, Jacó comprou o direito, foi abençoado pelo pai. Eu digo aí, com quantos camelos Jacó fugiu? Quem sabe? Quantos? Quantos cavalos ele tinha quando fugiu? Quantas ovelhas ele tinha? Ele levou? Irmãos, não levou nada. A riqueza do pai ali é segundo plano. Ele, pegou o bem como deixou, fugiu para não ser morto. Então, da bênção do pai, ele não herdou nada. Mas ele tinha a bênção de Deus. Isso era o mais importante, irmãos, a promessa de Deus. E ele vai dormir no deserto, pega uma pedra, travesseiro, tal, dorme, e quando dorme tem um sonho. Ó Senhor Jesus! Quando dorme tem um sonho, e ele vê uma escada que vai da terra aos céus, e os anjos subindo e descendo, e ele acorda e fala assim: quão temível é este lugar. É a porta dos céus, a casa de Deus. E chamou outro lugar Betel. Tem pessoas que reúnem, ou alguns irmãos que reúnem a vida toda e não viu a igreja. Mas Jacó viu. Amém? Viu a casa de Deus. Então, esse lugar aqui é a casa de Deus. Senhor Jesus, esse lugar é a vontade de Deus. E mais tarde voltou para lá. Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, nós precisamos estar claros dessa questão. De abençoado que é Isaac, passou a ser quem? Jacó. E outra coisa, sabe? Vamos analisar, fazer um julgamento. Quem merecia? Jacó ou Esaú? Esaú nasceu primeiro, Jacó segurou no calcanhar dele, e aí foi aquela confusão, e quem é o primeiro, vendeu, tal. Irmãos, o Senhor, está na palavra, que Deus amou a Jacó. Amém? Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Porque Esaú não estava sintonizado, irmãos, com a vontade de Deus. Totalmente fora. Entendeu? Então Deus ama a quem ama, irmãos. Deus ama e por amar, Ele dá a bênção para que essa bênção nos faça frutificar. Amém? Porque os bens de Jacó ele conseguiu onde? Lá, na casa de Labão. Não foi isso? Senhor Jesus. Então assim, irmãos, hoje nós estamos aqui, louvado seja o Senhor. Eu estava com Israel, que alguns irmãos não puderam estar aqui hoje, né? Ou não quiseram, mas aí não cabe a nós estar julgando A, B e C. Nós estamos, amém? E hoje estamos na igreja ouvindo falar profético. Amém? Por quê? Porque eu conheço pessoas aqui em Palmeira,
né? Colegas meus, que são melhores do que eu, irmãos. São mais inteligentes, são mais até sábios, mais diligentes, mais responsáveis. Você conhece alguém assim? Que é mais do que você em tudo? Ou não? Ou você é o maioral? Né? Tem pessoas aqui em Palmeiras, irmãos, tem pessoas, entendem o que eu estou falando, melhores do que nós. Mais ágeis, mais hábeis, mais diligentes, mais sabidos, mas Deus escolheu a nós. Amém? Deus escolheu a nós, irmãos. Nós somos os escolhidos e abençoados do Senhor. Porque não depende de quem quer. Depende? Que eu quero. Não depende de quem corre. Não, irmãos. De Deus usar a sua misericórdia. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Diga aí para o seu irmão, eu sou o quê? Eu sou alvo. Diga, eu sou alvo. Eu sou alvo da misericórdia do Senhor. Amém? Eu sou alvo. Deus teve misericórdia de mim e me escolheu, irmãos. Tem muitos mais que eu, mas Deus me escolheu e me predestinou mesmo antes de eu nascer. Ou seja, eu estava dormindo lá, brigando. Deus disse, eu quero esse. Amém? E Deus escolheu. Romanos fala assim, que a quem Deus escolheu, né, predestinou, escolheu, chamou, justificou, amém? E também glorificou, amém? Então, nós estamos nesse processo. Até lá, vamos fazer o quê? Continuar cavando, se alimentando da palavra, buscando o Espírito, tocando na vida, praticando, até que um dia, irmãos, nós sejamos glorificados. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, então, irmãos, Deus prepara esse arranjo aqui com um intuito, irmãos. Um único intuito. Fazer a sua vontade. Não tem nada mais forte no universo do que a vontade de Deus. E com você, comigo, sem você e sem mim, Deus vai fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não sigamos o exemplo de Isaac, não sigamos o exemplo de Esaú, mas sigamos o exemplo de Jacó. Vamos amar o que Deus ama, buscar o que Deus busca e querer o que Deus quer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Queria ler só uma coisa, né? Quando Esaú foi lá, pai, não tem nenhuma bençãozinha aí, não sobrou nenhuma. Aí ele fala que não sobrou, né? E fala que ele chorou, irmãos, amargamente. Chorou muito, meu Deus, eu primeiro perdi, ele sabia, né? Ele falou, primeiro me tomou a primogenitura, sabia disso. Me tomou o direito de ser primogênito. E agora roubou as bênçãos que eram minhas. Não tem nenhumazinha, aí chorou. Irmãos, hoje, amém? Deus quer nos abençoar. Amém, irmãos? Para quê? Para que possamos ser frutíferos. Porque se nós não atentarmos hoje a palavra do Senhor, irmãos, um dia vamos chorar amargamente. E nesse lugar vai haver o quê? Choro e ranger de dentes. Sem querer entrar em Apocalipse, né? Mas, assim, o Senhor quer nos despertar hoje. Amém? Queria só, o alimento, queria ler só um ponto final para terminar. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Tem que comprar umas pilhas novas. Haja pilha. Ó Senhor Jesus. Compre uns mínimos, uns 10 que dá para a gente ficar tocando, né? Amém? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, hoje há uma escolha, amém? Na nossa vida, irmãos. Há uma escolha, tá? Você não está sem a opção, não. Há uma escolha. Empenhemos-nos para fazer a vontade do Senhor. Mesmo, olha aí,
mesmo que isso implique sofrimentos, né? Olha, mesmo que tenha o quê? Situações. Amém? Cumpramos, amém? A carreira que o Senhor propôs a cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Podemos ficar velhos fisicamente, mas nunca devemos envelhecer espiritualmente. Mantenhamos-nos sempre novos, acompanhando o frescor do Espírito. Senhor Jesus, conservando o discernimento espiritual e sendo sempre sensíveis ao Senhor, às coisas de Deus. Louvado seja o Senhor. Assim poderemos desfrutar do orvalho que cai do céu. O orvalho é a bênção de Deus. Amém? Até a sua volta. Louvado seja o Senhor. O que fazer agora, irmãos? Israel? Amém, amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Irmãos, o que é que os irmãos acham de hoje a gente fazer um compartilhar dinâmico? Amém? Senhor Jesus. Igual a gente fez quando os irmãos estavam na conferência, vamos fazer um compartilhar dinâmico? Amém? Senhor Jesus, como é que vai ser esse compartilhar dinâmico? Irmãos, teve alguma coisa que você guardou dessa palavra. E o que é que você vai fazer? Você vai compartilhar ele em uma frase. Amém? Compartilha em uma frase o que você ganhou. Amém? Vamos formar grupos. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar todo mundo de pé agora, amém? Todo mundo de pé, amém? Vamos lá? Senhor Jesus, todo mundo de pé. Vamos formar grupo de pé mesmo. E você vai falar para os irmãos do seu grupo, com 4 pessoas, 5. Vai falar a sua frase, amém? Por exemplo, eu ganhei que a coisa mais importante é a vontade do Senhor. Aí vai a irmã Jaqueline e fala a frase dela. Vai Luciano e fala a frase dele. Vai a irmã Ritinha e fala a frase dela. Amém? Irmãos, para quê? O intuito disso? Para todo mundo abrir a boca e ganhar com os irmãos. Amém? Vamos lá? Amém. 2 minutinhos dá para todo mundo compartilhar a sua frase aí. Amém? 2 minutinhos, vamos lá? Amém? Compartilhar dinâmico. Só uma frase. Não é para compartilhar a mensagem toda, não. É só uma frase. Amém? Só uma frase. Senhor Jesus. Senhor Jesus, já compartilhei aqui com o meu grupo, amém? Senhor Jesus. Já compartilhei aqui também. Graças a Deus. Vamos lá, mais 10 segundos aí, para quem não compartilhou. Uma frase para cada, amém? Só uma frase. É bom demais, né, Livato? Todo mundo fala, amém? Agora vamos fazer assim, Agora vamos fazer assim. Cada um de um grupo vai compartilhar a sua frase, amém? Aleluia. Vamos lá, Emes, sua frase. Amar o direito de primogenitura. Amém. Amar o direito de primogenitura. Amém. O grupo de lá, a frase. Jacó, eu quero ser como Jacó. Amém. Eu quero ser como Jacó. O grupo de cá agora. Grupo de cá. As adolescentes aí, Precisamos buscar mais a palavra de Deus. Amém. Precisamos buscar mais a palavra de Deus. Aqui, A palavra profética vem de Deus. Amém. A palavra profética vem de Deus. Amém. A minha alma tem sede de Deus. Amém. Eu preciso me empenhar pela vontade do Senhor. Amém. A palavra profética é a palavra que vem de Deus. E o profeta fala. Amém. Amar o que Deus ama. Eu preciso amar a bênção de Deus, assim como Jacó.
Aleluia. Eu preciso amar a bênção de Deus. Cavados assim até achar como água. Eita, Jacó. Aleluia. Graças a Deus. Senhor Jesus. Faltou algum grupo aí? Foi todo mundo? É o Espírito. Amém? Graças a Deus. Aí, irmãos. Graças a Deus. Se a palavra circulando aí no nosso meio. Amém? Senhor Jesus. E assim a gente vê, irmãos, que cada um dá para extrair pelo menos um ponto aí, alguma coisa da palavra. Que essa palavra fique guardada aí no nosso coração. E que essa frase que a gente falou seja a frase que a gente lembre para estar nos sustentando durante todo esse dia. Irmãos, é muito simples, irmão. Não precisa você saber a Bíblia só de Gênesis e Apocalipse. Não, irmão. Uma frasezinha dessa, ela salva você. Senhor Jesus, como eu falei, a minha frase foi: a coisa mais importante é a vontade de Deus. Então, essa semana, o que é que eu tenho que ver? Que independente das minhas coisas, a coisa mais importante é a vontade de Deus. Ah, mas eu quero cuidar disso, quero cuidar daquilo, tem isso para fazer, mas a coisa mais importante é a vontade de Deus. Não, só nessa frasezinha que você toca, essa frase vai ajudar você a você desfrutar do Senhor durante essa semana, amém? Aleluia! Jesus é nosso Senhor, graças a Deus, amém? Os irmãos sabem, né? Ontem a gente teve o Congresso das Irmãs, foi uma bênção, irmãos. É coisa de Deus mesmo, amém? Juntar aí mais de 150 mulheres, todo mundo aí pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, quem faz isso? Só Deus, irmãos. Aleluia! E foi uma bênção, né? Foi tudo lindo aí, as irmãs estiveram aqui presentes, né? Foi maravilhoso. E graças a Deus que possam gerar muitos frutos aí para o Senhor. Amém? Vamos passando aí os outros avisos. Irmãos, lembrando, hoje já é dia 31, né? Na próxima semana. Caminho a trilhar, uma vida te entregar, para o prêmio alcançar. Como crescendo minha sedução, eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades de meu coração. Em meu viver, tenho algo que me leva a ser um vencedor, alcançar o prêmio que o Senhor me reservou. Não pararei de correr, avante vou, a coroa da justiça reservada está, não apenas para mim, mas para quem amar a vinda de meu Senhor, a vinda de meu Senhor. Alcançar, como tem sido minha intoxicação, eu reduzo o meu corpo à escravidão, renuncio às vontades